Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e estamos aqui então numa série de videoaulas estudando então derivada. Na videoaula de hoje a gente vai começar a estudar então as aplicações da derivada. E vamos começar apresentando alguns exemplos de aplicações da derivada em ciência e engenharia, né? Física, química, engenharia, hidráulica, etc. Bem, o primeiro exemplo, então, é sobre a lei dos gases, ou lei de Boyle, né? O que a lei dos gases ela faz? Ela estabelece uma relação entre o volume, a pressão e a temperatura, né? A gente pode ilustrar isso através desse experimento aí, que é basicamente um cilindro, né, com um pistão móvel, um êmbolo, em que se pode exercer pressão sobre um gás, né? E então esse pistão se move, mudando então o volume do gás dentro do cilindro, né? E há todo um conjunto de relações, né, à medida que esse pistão se move, entre volume, pressão e temperatura. Especificamente, a lei de Boyle é uma transformação dita isotérmica, né? Ou seja, isotérmica com temperatura constante, né? Então a gente sabe que o volume é a temperatura dividido pela pressão, né? O volume é inversamente proporcional à pressão e diretamente proporcional à temperatura. No entanto, a temperatura, né, como é uma transformação esotérica, é um K. Ela é uma temperatura constante, né? Chamada de constante de temperatura, né? Então tá. Então essa aí é a lei de Boyle, né? Nós vamos tentar deduzir o quê? Nós estamos interessados, tá, em determinar o quanto varia o volume em relação à pressão, ou seja, na transformação isotérmica, qual é a taxa de variação do V em relação ao P? É o ΔV por ΔP, com K, que é a constante temperatura, que é uma constante. Então, o que a gente precisa para obter essa taxa de variação instantânea é fazer o limite quando ΔP tende a zero, do ΔV sobre ΔP, e isso é, na verdade, a derivada de V em relação a P. Portanto, a derivada de V é K sobre P, fica a derivada K sobre P em relação a P, isso é menos K, a constante sai para fora, né? Fica a derivada de 1 sobre P, que é P elevado a menos 1, derivada, então, regra da potência, né? Fica menos K dividido por P ao quadrado. Então a gente percebe com o cálculo que a gente acabou de fazer que a variação do V em relação a P é proporcional ao quadrado da pressão. E mais, aquele sinal negativo na frente da expressão indica que o volume decresce com o aumento da pressão, né? É uma função decrescente, né? Ok? A corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? Ela existe se cargas elétricas estão se movendo através de um condutor, tá? A gente diz que ΔQ é a quantidade de carga líquida que passa por uma superfície que corta o condutor ortogonalmente durante um período de tempo ΔT. Então observem ali, né? Ali nós temos o condutor representado como um cilindro, né? Nós temos ali empontilhado o corte ortogonal, que forma uma superfície, né, que é um círculo, ok? E temos as cargas elétricas passando por essa superfície, né? ΔQ é a carga líquida. Por quê? Porque óbvio que se a corrente elétrica está se dando da direita para a esquerda, existem algumas cargas que estão se movimentando ao contrário, da direita para a esquerda. O que interessa é a quantidade de carga líquida, quer dizer que é a diferença. Quer dizer, a maior parte dos íons, né, dessa carga elétrica que está passando pelo condutor, está indo então na direção da direita para a esquerda, né, carga líquida. Então, a corrente elétrica média, num certo tempo ΔT, uma diferença de tempo aí, né, um ΔT, ΔQ dividido por ΔT. E a corrente elétrica instantânea, que é o I, né, é o limite disso quando o ΔD tende a zero, que obviamente é a derivada do Q em relação a T, né?
Então isso é definição de corrente elétrica em função da derivada, né? Definição formal de corrente elétrica. A lei de Ohm, né? A gente vai considerar esse circuito elétrico que aparece aí. A gente tem uma fonte de tensão V ali, né? Ok? E temos uma resistência R do outro lado do circuito. A fonte de tensão está conectada, então, na resistência R, e há uma corrente circulando, então, pelo circuito, né? Ok? Bem, a gente sabe que a relação entre tensão, resistência e corrente, na lei de Ohm, é V igual a RI, né? A tensão é a resistência vezes a corrente, e se a gente isolar a corrente, a gente sabe que a corrente é a tensão dividido pela resistência. Se a gente imaginar que aquela fonte, né, que nós temos uma fonte que é de tensão constante, que o V é constante, e o que está variando é a resistência e a corrente, né, nós podemos, então, a partir dessa expressão aqui, a corrente é a tensão dividida pela resistência, a gente pode querer verificar como varia a corrente em relação à resistência, e isso, obviamente, é a derivada de I em relação a R, que é a derivada, então, de V sobre R em relação a R, e isso dá, o V é constante, né? A gente definiu que a tensão V é constante, sai para fora a derivada, e isso dá menos V dividido por R ao quadrado. Então, a gente, aplicando a derivada, descobre que a variação da corrente em relação à resistência é inversamente proporcional ao quadrado da resistência e que essa função, pelo sinal negativo, é uma função decrescente, né? Decrescente, varia, a corrente varia em relação à resistência de forma decrescente, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Bom, a lei da indução é um fenômeno que está relacionado com a eletricidade produzida por um magneto, né? Então a gente vai considerar aí um magneto, que é basicamente um fio condutor enrolado numa bobina, como aparece aí na imagem, né? E no interior da bobina é produzido então um fluxo magnético, representado por aquele imãzinho ali, né? E isso estabelece, óbvio, que nas pontas desse magneto, uma tensão que está sendo medida ali pelo medidor de tensão, né? O que nos diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida sobre o circuito é igual à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo, né? Então tá aqui, ó, a força eletromotriz medida em volts, né? É uma tensão, é igual a menos, ela é negativa, o limite de delta, aqui eu errei, é delta t tendendo a zero, limite de delta t tendendo a zero, de delta φ, que é o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético, dividido por delta t, que é a variação no tempo. Isso é menos a derivada de φ em relação a t, né? Esse limite aí vira a derivada, como a gente já sabe, né? Já estudou. Então a força eletromotriz em volts é menos a derivada de φ, fluxo magnético, em relação a t, tempo. Ok? Bom, a derivada do fluxo em relação à corrente que está circulando no indutor, né, na bobina, representa então a taxa do fluxo em relação à corrente instantânea, né, uma taxa instantânea, porque é a derivada, né, e isso é chamado de indutância, né, indutância L. L então é dφ por di, né, então é a taxa instantânea da variação do fluxo em relação à corrente. Isso é uma característica do material físico com o qual o indutor é feito, quer dizer, uma característica de um determinado indutor, né? Então eu construo um indutor que vai ter como parâmetro uma determinada indutância L, né? Então essa indutância é uma constante característica daquele indutor e daquele material físico com que o indutor foi feito, né? Então, pela regra da cadeia, a gente sabe que a força eletromotriz em volts é igual a menos dφ sobre dt, e isso aqui, então, aplicando a regra da cadeia, é menos dφ por di, em relação a di, vezes di em relação a dt. E a gente sabe que dφ di, né, é L
Substituindo aqui, nós ficamos então que a força eletromotriz é menos L, que é a constante indutância, característica do indutor, vezes DI dt. Então observem que o que é interessante, porque a tensão que se estabelece lá nas pontas, né, do indutor, né, é proporcional então à variação da corrente no tempo. Mas é o que? É negativa, no sentido que quando a corrente está crescendo, a tensão é negativa. E quando a corrente está decrescendo, a tensão é positiva, é uma função decrescente, né? Muito bem. Fluxo de um fluido em um duto, né? Bom, é legal porque esse exemplo aí, ele tanto pode expressar, né, modelar o fluxo do sangue em um vaso sanguíneo, quanto o fluxo de petróleo, por exemplo, em um oleoduto, ou mesmo o fluxo da água dentro do cano, né, na parede da casa de vocês, né? Então qualquer fluido que está fluindo dentro de um duto, né, um cano, um duto, né, um tubo, né? Então pode ser representado então por essa formulação que a gente vai mostrar aqui usando então a derivada, né? Então nós temos ali o duto, esse duto tem um comprimento L, tá aqui ó, comprimento L, e um raio R maiúsculo, né? O raio é medido em relação ao eixo central do duto, né? Então nós temos aqui um eixo, aqui é uma visão em corte ortogonal, né? Eu cortei o tubo, né? Cortei o tubo, né? E eu tenho aqui um raio R maiúsculo, que é o raio máximo, e nós temos aqui diversas camadas, né? Diversas camadas que são indicadas pelo seu raio R minúsculo. Essas camadas são chamadas de lâminas, né? Então aqui, por exemplo, eu representei uma superfície laminar, né? Se eu pegasse aqui um raio menor, eu teria um cilindro aqui dentro desse, menor, né? Tudo em relação ao eixo central do duto, né, do tubo, né? Ok? Então, essas são as lâminas, né, que são indicadas pelo parâmetro R, que é o raio em relação ao eixo central do duto, né? Se todo mundo entendeu isso, né, a gente tem que conhecer, então, a relação entre a velocidade V do fluido no duto e o raio R. Isso é dado por uma lei, a chamada lei do fluxo laminar, foi proposta aí por esse cara aí, o Poiseuille, em 1840. Então observem, essa velocidade V, o fluido dentro do duto, ele não se move todo à mesma velocidade. Depende de qual lâmina você está, tá? Então dependendo do R, do parâmetro R, você tem diferentes velocidades daquela lâmina, né? Vamos ver aqui, ó. Essa lâmina aqui, né? Aqui, ó, essas lâminas, né? Que aparece aqui em perspectiva. Essa lâmina, né? Essa superfície laminar, cada uma dessas lâminas, né, dadas então por um valor real R, né, então a velocidade de cada uma das lâminas é o quê? É a pressão líquida P, a pressão líquida P é a diferença de pressão entre os extremos do tubo. Se o tubo tem pressões iguais dos dois lados, dos dois extremos do tubo, não há fluxo nenhum, porque as pressões elas se contrabalançam, né? Elas se anulam, né? Mas se há uma diferença de pressão em que um lado do duto tem mais pressão, o outro menos, então estabelece uma diferença de pressão. Esse é a pressão líquida, né? O P, né? Dividido por 4 eta, que é a viscosidade do fluido, que é uma característica física do fluido, L, que é o comprimento do tubo, né? Que é o segmento que eu estou considerando, vezes R ao quadrado menos R ao quadrado, R maiúsculo, então é o raio do tubo, é o raio máximo, né? E R é o raio da lâmina, né? São aquelas camadas, né? As lâminas, né? Dentro do tubo. Então aqui o P é constante, o eta é constante, o L é constante, o R é constante. O que tem aqui de variável é só o R minúsculo, né? Então essa aqui é uma função de V em relação a R, ok? Que dá a velocidade então de cada uma das lâminas, né, nessa lei, então, do fluxo laminar, né? Lei do fluxo laminar, né? Então, vamos pegar essa fórmula aqui e fazer o quê? Eu estou interessado, tá?
Então, observe, a velocidade do fluido em cada lâmina do tubo, ela decresce, tá? Do centro do tubo até a borda, tá? Então, aqui vamos analisar a função. Quanto maior o R, né? O R ele varia de 0 até R maiúsculo. O R minúsculo, que é a variável, varia de 0, eu estou no eixo central, né? Bem no centro o tubo é um cilindro, né? Estou bem no eixo do cilindro, até quando o R é igual a R maiúsculo, R minúsculo é igual a R maiúsculo, quando então seria o fluxo na borda, né, do tubo, né? Eu estou na borda, é a máxima dimensão do R. Então vê que a velocidade ela decresce lá do centro até a borda desse tubo, né? De formas que lá no extremo, quando o R minúsculo, né, que é a variável, vale R maiúsculo, esse parênteses é 0 e a velocidade é 0. Então a velocidade decresce do centro até a borda do tubo e chega a 0 na borda do tubo, né? O que eu estou interessado em estudar é a taxa de variação dessa velocidade do fluido em relação ao R. À medida que eu caminho, que o R caminha de 0 lá no eixo central, né, que eu vou passando pelas diversas lâminas, né, até o R maiúsculo, que é o raio total, estou interessado em entender qual é a taxa de variação da velocidade do fluido. Isso chama-se gradiente de velocidade do fluido, né? É o quanto, veja bem, é o quanto a velocidade varia, a taxa de variação da velocidade em relação ao R nas lâminas. Veja bem, eu estou imaginando esse corte, eu estou falando aqui desse corte ortogonal do tubo, né? O quanto é a taxa de variação da velocidade de cada uma dessas camadinhas aqui em relação ao raio que define a camada, né? Espero que tenha entendido. Isso é chamado, então, de gradiente de velocidade do fluido, ok? Então, nós temos que calcular, então, essa variação da velocidade da lâmina em relação ao raio R da lâmina. Então, o gradiente de velocidade médio, né, é o quê? É ΔV por ΔR. E o instantâneo é quando eu faço o ΔR tender a 0. E isso a gente já sabe, é a derivada de V em relação a R. Então, vamos fazer a derivada de V em relação a R, que é a derivada, então, disso aqui tudo, né? Dessa fórmula aqui, né? Do Poiseuille. Derivado, então, em relação a R, né? Observem que aqui a gente pode fazer uma distributiva. Esse primeiro termo, que é isso aqui multiplicado por R ao quadrado, tudo é constante, portanto, a derivada é 0. A única parte que tem variação aqui é o menos R ao quadrado, né? Mas tudo que está na frente é constante, sai para fora da derivada, então o P sobre 4 o menos, né? Porque eu vejo que tem um menos na frente. O menos P sobre 4 ele sai para fora da derivada, fica lá dentro, derivada de R ao quadrado em relação a R, que a gente sabe que é 2R, aí o 2 se simplifica com o 4, fica 2 no denominador, e portanto, se vocês calcularem direitinho isso aí, vai dar menos PR dividido por 2θL. Então observem, primeiro que o gradiente é negativo, por quê? Porque a velocidade decresce do centro para a borda à medida que o R aumenta, né? E é proporcional a R, e inversamente proporcional à viscosidade. Então a velocidade com que o fluido diminui sua velocidade à medida que o R aumenta, né, que a lâmina se aproxima da borda do tubo, tá? É inversamente proporcional à viscosidade. Quanto maior a viscosidade, menor esse gradiente, mais lentamente a velocidade varia. Quanto menor a viscosidade, mais rapidamente varia. O gradiente é maior, ok? É isso, pessoal. Então, foi bem legal fazer isso, né? O cálculo desse gradiente. Vamos ver aqui mais um exemplo, então, que é o tanque de água cônico. O que é isso, pessoal? Isso basicamente é um tanque de água em formato de cone invertido. Então a ponta do cone está embaixo, tá? A base, o raio da base desse cone, a base vai ficar para cima, né? Então o cone está de cabeça para baixo, ele está invertido, né? A ponta está embaixo, a base está aqui, né? O raio dessa base é 2, ou seja, o diâmetro é 4 metros. E o raio, né, do cone, da base do cone é 2 metros. E a altura do cone, né, da base até a ponta, é igual a 4 metros, ok? A água está sendo bombeada para dentro desse tanque
numa taxa de 2 metros cúbicos por minuto. A ideia é encontrar a velocidade, a taxa em que o nível da água se eleva quando a água estiver com 3 metros de profundidade. Ou seja, o tanque que tem 4 metros de altura vai ter água a 3 metros de altura. Né? Então 3 metros vão estar preenchidos de água, vai faltar só 1 metro para completar o tanque, né? E eu quero saber a taxa, o que é essa taxa em que o nível se eleva? É a velocidade, né? A velocidade com que a superfície está se movendo para cima, ok? A taxa em que o nível da água está se elevando, né? Em 3 metros de profundidade. Então vamos tentar mostrar aqui como é que funciona isso. Então, o tanque está aí, um cone invertido, o raio aqui, ó, a gente pega aqui o eixo central do cone, né? Então essa distância do eixo central até aqui, né, é o raio da base, é 2 metros. A altura total daqui até a ponta ali, né, da base até a ponta do cone, está lá embaixo, é 4 metros. E nós temos aqui num determinado momento, né, que é aquele momento em que a altura é 3 metros, né, de água, nós temos o cone de água dentro do cone do tanque. Nós temos uma parte vazia e uma parte cheia. A parte cheia é o cone de água, que é essa parte que aparece em laranja, né, que tem, naquele determinado momento, um raio R e uma altura H, minúsculo, ok? Bom, o que a gente sabe sobre isso? Primeiro a gente sabe a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro do tanque, né? Que é a vazão de água dentro do tanque, que é o quê? É a derivada do volume em relação ao tempo. É óbvio, tá, que essa derivada do volume em relação ao tempo, é o quanto aumenta o volume em relação à velocidade com que o volume aumenta, é uma constante. Eu já disse, a água está sendo bombeada para dentro do tanque a 2 metros cúbicos por minuto. Tá? Isso é constante. Agora, a velocidade com que um ponto aqui, qualquer ponto aqui da superfície da água, do espelho da água, está subindo, está se elevando, isso varia, né? Observem que lá no início, como o conezinho de água é pequenininho, essa taxa de essa água entrando no cone, com essa taxa aí de 2 metros cúbicos por minuto, vai fazer o espelho d'água se elevar muito rápido. À medida que o espelho d'água está mais para o alto, essa velocidade com que o espelho da água sobe começa a diminuir, né? Porque essa parte, o cone é maior, é mais largo, né? Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, nós temos o dV por dt, que é a variação do volume em relação ao tempo, que é uma constante, foi dado no enunciado do problema, 2 metros cúbicos por minuto. Queremos obter o quê? A velocidade, a taxa de variação com que o espelho d'água sobe, né? A velocidade que esse pontinho aqui vai subindo, né? Que é a variação do H em relação ao tempo. Então, está aqui, ó, é o dH sobre dt, para H igual a 3 metros, naquele momento em que a altura da água dentro do tanque está com 3 metros, né? A água está com 3 metros de profundidade. Bom, para fazer isso, eu tenho que fazer uso da fórmula do volume de um cone, né? Então, o volume do cone de água, é a fórmula do volume do cone, é 1/3 de π r ao quadrado vezes h, né? Então, R aqui é o raio do cone de água, H é a altura do cone de água, tá? Muito bem. Bom, a gente tem que derivar, a gente está interessado no dV por dt, né? Então a gente tem que derivar isso aqui em relação a t. Só que nós temos um problema, tá? Porque se a gente derivar em relação a r, depois a gente vai ver como é que isso vai acontecer, tá? Mas vamos primeiro raciocinar aqui. Se a gente derivar o v em relação a r, tá, e considerar h constante, está errado. Porque o R e o H, observe que o R e o H eles variam juntos um com o outro. Eles são proporcionais, né? À medida que o H aumenta, o R aumenta também. Então, os dois são variáveis. Então, eu tenho aqui uma expressão que não é uma função, o V não é uma função de uma variável. É uma função, está expresso na forma de uma função de duas variáveis. E as duas variam uma em relação à outra. Então, se eu derivar em relação a R, está errado, porque o H varia, não consigo derivar. Se eu derivar em relação ao H, o R varia. Também não consigo derivar, né? Uma varia em relação à outra. O que a gente precisa fazer é tornar a fórmula do volume apenas
como uma função em termos de H, independente do R, tá? Bom, para isso a gente usa triângulos semelhantes. Se a gente fizer um corte aqui, olhando esse cone, um corte, né? Um corte perpendicular no cone, nós vamos ter dois triângulos. Nós temos esse triângulo aqui. Aqui nós temos um ângulo reto, né? Pense aqui no eixo central do cone, né? Nós fizemos um corte, nós temos um triângulo retângulo aqui, né? Isto aqui é a hipotenusa, né? Esse cateto aqui é H e esse cateto aqui é R. E temos um outro triângulo retângulo, que é aqui, ok? Cuja hipotenusa é o lado aqui desse cone, né? Essa dimensão aqui, esse lado aqui do triângulo. E esse cateto aqui, a gente sabe que é 4 metros, porque a altura do tanque é de 4 metros. E esse cateto aqui é 2 metros, porque o raio da base do tanque é 2 metros, dado lá no exercício. Então nós temos dois triângulos semelhantes. Então estabelece uma proporção entre as coisas, de forma que R dividido por H é o mesmo que 2 dividido por 4. É isso que está aqui. Né? Fizemos, então, aplicamos triângulos semelhantes e tiramos aqui, então, que o R é igual a H dividido por 2. Substituímos, então, aqui o R por H dividido por 2. Fica, então, V igual a 1/3 de πH sobre 2 ao quadrado vezes H. Isso dá π sobre 12 H ao cubo. E agora sim, podemos derivar em relação a H, porque temos a fórmula do volume só em termos de H. O V agora é uma função de H, de uma variável só. Bom, então vamos aplicar a regra da cadeia, né? O que nos interessa, o que a gente tem, é a derivada de V em relação a T. Nós não temos a derivada de V em relação a H. Então nós fazemos derivada de V em relação a T, que é a taxa da vazão da água entrando dentro do cone, né? É o quê? Pela regra da cadeia, dV por dH vezes dH por dt. Regra da cadeia. Ok? Sem mistério. Muito bem. dV por dt, a gente sabe que é dado, é constante, é 2. O que a gente quer encontrar é o dH por dt, para H igual a 3. Então, dH por dt é o nosso interesse. Então, isto aqui a gente sabe que é 2 metros cúbicos por minuto. Isso a gente sabe que é 2. Isso é o que a gente quer encontrar. E isto aqui é a derivada de V em relação a H. A gente deriva isto aqui, a derivada disto é π sobre 4 H ao quadrado. O que a gente faz agora? Passa isso aqui tudo lá para o outro lado, isolando o dH por dt, que é o que a gente quer calcular para H igual a 3. Então fica dH por dt igual a 4 sobre π H ao quadrado vezes dV por dt. E substituímos dV por dt pelo valor 2. Tá? E o H pelo valor 3, que é o momento em que a gente quer calcular a taxa com que o espelho de água se eleva. Né? Então o cálculo que a gente faz aqui é dH por dt, que é o que a gente quer calcular para H igual a 3, é 4 sobre π, 3 ao quadrado, vezes 2. Isso aí dá 8 sobre 9π. Se calcular na calculadora, dá aproximadamente 0,28 metros por minuto, ou 28 centímetros por minuto, né? Ok, pessoal? Bem legal, né? Bom, a gente vai ficar por aqui, né? Na próxima videoaula a gente continua, então, esse assunto. Então tá, pessoal, um grande abraço, tchau!